O câncer continua a ser uma das principais causas de preocupação no mundo. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, essa é a primeira ou segunda causa de morte prematura antes dos 70 anos na maioria dos países, com destaque para o câncer de mama, pulmão, cólon e reto, próstata e pele não melanoma. Mas com tanta tecnologia nos dias de hoje, por que ainda não temos uma cura? O câncer é uma doença complexa e pode ser desencadeada por múltiplos fatores, como mutações genéticas, exposição a agentes cancerígenos, fatores de estilo de vida, além do envelhecimento que naturalmente reduz a nossa imunidade. A boa notícia é que pesquisadores estão constantemente investigando os mistérios da tumorigênese, processo pelo qual células normais do nosso corpo se transformam em células cancerosas. Esse é o caso da Daniela Coelho dos Santos, pós-doutoranda da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, que tem se dedicado a entender as funções das células do sistema imune e as mutações genéticas relacionadas à tumorigênese. Com isso, ela pretende desenvolver terapias mais eficazes contra o câncer, com foco em alvos farmacológicos inovadores e tratamentos personalizados. No episódio de hoje, a Daniela vem compartilhar conosco as pesquisas que ela está conduzindo nesse sentido. Uma sobre a proteína anfirregulina, também conhecida como AREG, e ela está investigando o papel anti- ou pró-tumoral dessa proteína no microambiente de tumores. E o outro projeto é sobre um novo modelo de indução de câncer coloretal em que ela pretende padronizar a forma como entendemos e tratamos esse tipo de doença. O meu nome é Rogério Bordini, jornalista do Centro de Pesquisa em Imuno-Oncologia, e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Imuno-Agentes. Me fala um pouco, Daniela, você veio do Sul e veio direto para Ribeirão Preto ou você já estava em São Paulo antes? Não, eu estava no Sul, eu sou gaúcha, de Pelotas, que fica extremo sul do estado, do Rio Grande do Sul. Eu sou graduada em nutrição e tenho mestrado e doutorado em bioquímica. Aí, ao final do meu doutorado, né, logicamente, eu procurei um pós-doc, porque eu quero seguir a área acadêmica, sempre quis, desde criança. Então, eu procurei um pós-doc onde eu pudesse crescer, aprender e principalmente desenvolver a minha pesquisa, né? E me preparar, então, para um concurso público. E aí, foi bem ao acaso. Eu comecei a procurar onde tinha. Era a época do governo Bolsonaro, então não tinha muita opção de bolsa, porque teve um corte bem significativo nas bolsas da CAPES e CNPq. Aí, basicamente, ficou bem restrito ao estado de São Paulo, né? Para ser bolsista FAPESP. Aí, eu só tenho em São Paulo, eu vou ver o que tem de opção para mim. Eu me candidatei a 2 vagas, na Unicamp e aqui, e fui selecionada nas 2. Mas o que me fez vir para cá era a temática do câncer, né? Que é algo que eu já trabalhava no meu doutorado um pouco, não era voltado para sistema imune, mas era câncer. Então eu pensei, é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer, e eu vou aprender muito mais, porque é um grupo muito forte, todo mundo conhece, né? O Zeca, o Fernando Cunha, então é um grupo muito conhecido. Aí eu vou decidir para Ribeirão. Foi por isso, assim que eu vim parar aqui. Mas sem conhecer ninguém. Eu me candidatei, participei da seletiva e acabei vindo pra cá. Deu a cara a tapa, né? Cara e coragem, veio... Não tinha o que fazer. Eu pensei, não sei se vai dar certo, mas... Mas então tá, me conta um pouquinho. Você tá envolvida em quantas frentes aí de projetos? Eu participo de 2 projetos, basicamente. Um projeto é pra gente identificar o papel do sistema imune na tumorigênese. Ou seja, tentar identificar qual é o papel das células do sistema imunológico no crescimento do tumor ou talvez na prevenção do tumor. Então, nesse sentido, eu investigo o papel de uma proteína chamada anfirregulina, que a gente chama de AREG. Essa proteína nada mais é do que, assim, em um ambiente normal, um ambiente saudável, o AREG
ele vai ser aumentado quando a gente tem um processo de cicatrização. Então, tudo normal, a gente tem AREG e é tudo ok. O problema é que em alguns tipos de câncer, esse AREG está aumentado. A gente tem um aumento dessa proteína. E uma vez que o AREG está aumentado, isso pode contribuir com o mau prognóstico do câncer. Agora, quem que faz aumentar esse AREG? No ambiente tumoral, isso não é descrito na literatura. Então, o meu papel aqui é identificar se células do sistema imunológico estão atuando para o aumento desse AREG, que aí sim vai contribuir para o crescimento do tumor. Esse AREG, quem que produz? O AREG, ele é da família do receptor de crescimento epidérmico, que a gente chama o EGF. Então, é uma proteína transmembrana que faz parte do processo normal do nosso corpo, para manter a homeostase, que a gente chama, né? Então, assim, nós temos, é normal. O problema é só que em algum tipo de câncer esse AREG está aumentado. E a gente sabe que tem uma associação positiva entre aumento de AREG e mau prognóstico oncológico, digamos assim. Então ela é produzida pelo tecido. Ela é uma glicoproteína transmembrana, que a gente chama. E daí ela se liga ao fator de crescimento epidérmico. Porque uma vez que acontece essa ligação, vias de proliferação normais, né, no nosso sistema, vão levar à proliferação celular. E isso é ok. O problema é quando a gente fala de câncer, a gente quer justamente inibir essa proliferação. Porque daí vai aumentar células tumorais também, né? Entendi. E vocês pretendem também analisar isso, se essa proteína tem alguma relação, alguma influência com tratamentos oncológicos ou não? Só no crescimento do câncer em si? Não, nosso objetivo, ao final, né, da nossa bolsa, é a gente justamente ter um alvo farmacológico. No nosso projeto, a gente tem parceria com a GSK também. Então, o nosso objetivo final, com certeza, é disponibilizar um alvo farmacológico. Por exemplo, a gente descobrir que se a gente usar um inibidor de AREG, digamos assim, sabe? O inibidor de AREG associado a alguma quimioterapia, talvez a resposta seja melhor. Até mesmo você vendo a quantidade, o nível de proteínas, até mesmo de certa maneira prever, ter uma predição da eficácia do tratamento? Talvez, né? Algum indicador de prognóstico, positivo ou negativo, de repente. E como que tá a pesquisa nesse projeto? Vocês já estão começando? Tá na metade? Aqui nós trabalhamos com animais condicionais. Então a gente tem a minha primeira função aqui foi desenvolver esses animais que a gente não tinha. Então eu tive que desenvolver os animais AREG e também iniciar com os estudos in vitro. Porque antes de tu chegar no ensaio com o animal, é importante tu saber se in vitro, na célula em si, vai ter algum resultado. Porque senão você acaba utilizando os animais de forma errada, né? Quando você fala animais AREG, é camundongos ou outros animais também? Não, camundongos. Aqui a gente sempre usa camundongo. Então, meu primeiro passo aqui, quando eu cheguei, eu tive que, primeiro, aprender a fazer a cultura de células imunes. Então, uma vez que eu aprendi, eu tive que identificar se essas células produzem ou não AREG. E se sim, por qual estímulo. Então, eu estimulei elas e fui ver se tem ou não tem produção de AREG. Aí eu vi que tem, ok? Né? Então, meu próximo passo foi desenvolver esses animais e induzir tumor nesses animais, que é o que eu estou fazendo agora. Nesse momento, o que eu estou fazendo? Nesse momento, eu tenho meus animais AREG e eu induzo um tumor. Um tumor que a gente chama de xenoenxerto. Então, eu injeto no dorso dos animais, assim, nas costinhas, sabe? E aí eu vou ver o quão esse tumor cresce ou não comparado com o grupo controle. Esse é o nosso primeiro ensaio. A gente vai ver se vai ter alguma diferença ou não. A partir daí, tendo essa diferença, a gente vai procurar entender o que está acontecendo para esse tumor ser maior ou menor. O grupo controle, quais são as condições que eles vão estar sujeitos? O grupo controle nada mais é que é um animal que não tem tratamento algum, eu só injetei tumor. Ele não tem nenhuma modificação gênica, então ele é um animal que a gente chama wild type, né? O animal WT, que a gente chama. É um animal selvagem comum. Esses animais são KO condicional. Ou seja, o que é um animal KO? Quando eu falo que o meu animal é KO, significa que ele não expressa uma proteína. Por exemplo, um animal KO para AREG. Ele não expressa AREG em nenhuma parte do organismo. Agora, tu concorda comigo que se o AREG está associado à proliferação de células normais, e se eu tirar esse AREG desse animal, talvez o animal não vai sobreviver, não é mesmo? Porque se eu preciso do AREG, e se eu tirar tudo, o animal não vai sobreviver. Então, eu não posso usar um KO total, que a gente chama. Isso eu não uso. O meu animal é KO condicional. O restante do organismo do animal expressa, que daí vai ter normal.
Se eu consigo fazer esse animal condicional, eu consigo ver o papel do AREG nessas células. Concorda comigo? A vantagem de usar o animal KO condicional, que a gente chama isso, porque daí tu consegue investigar o papel daquela proteína que tu está investigando nessa população específica. Se eu usar um KO total, todo animal vai ser KO. Tem experimentos que precisa, mas não é o nosso caso. Muito bom. Aprendo demais com vocês aqui, muito bom. Nem me fala, eu aprendo todo dia também, porque quando eu vim pra cá, eu não trabalhava com imuno. Eu nem tive imuno na minha formação acadêmica, eu não tinha imuno. Então eu cheguei aqui e tive que, estudar muito. E no seu doutorado, mestrado, que você fez, você pesquisou o que exatamente? É que, por exemplo, no meu mestrado, eu sou mestre em bioquímica, mas eu trabalhava com microbiologia. Então, era com bactérias e fungos, né? E aí, no meu doutorado, eu trabalhava com câncer, mas não era o envolvimento do sistema imune. No meu doutorado, eu trabalhava em parceria com o pessoal da química. Então, o pessoal da química sintetizava compostos com atividade antitumoral. E aí, eu testava esses compostos. Que na teoria é para ser menos tóxico um pouco do que o quimioterápico. O quimioterápico é bom e é eficaz, é importante, mas a gente sabe que ele tem alguns efeitos adversos que são, assim, também ruins para o paciente. Então, no meu doutorado, a gente tentava procurar outras moléculas para ter um efeito antitumoral. Mas era, assim, um efeito geral, sabe? Não era tão específico para o sistema imune, por exemplo, como é aqui hoje. Realmente o foco é outro, né? Não, totalmente. Mas você sabe que até mesmo lá no Einstein, eu sempre uso o pessoal que está trabalhando com imuno, todo mundo fala, nossa, mas tem muita coisa para aprender ainda, porque é extremamente complexo, né? Todo dia. Eu sempre digo para meus colegas, gente, eu nunca cheguei aqui no laboratório e saí um dia sem aprender algo novo, porque é impossível. Todos os dias tu aprende, nem que seja uma coisinha nova, tu sai daqui, então... Exato. Assim, quando você falou que você vai injetar essas células cancerígenas nos camundongos, é de algum tipo de câncer específico ou isso não influencia, não tem muito a ver? Sim, na verdade, como nós investigamos o papel da antirregulina, né, nós procuramos, então, tumores que tenham um aumento da antirregulina, que já seja descrito na literatura, que está associado com mau prognóstico. Aí, nesse sentido, essas células que eu uso nesse projeto são o que a gente chama de MC38. Que é um tumor de cólon. Essa sigla, o MC38, é a numeração específica do tumor de cólon. Na verdade, a gente chama assim, é uma linhagem tumoral. Ela é um adenocarcinoma. Porque assim, eu tô entendendo que vocês ainda não conseguiram resultados na pesquisa. É que, na verdade, agora eu tô com meus experimentos em vivo rodando. Por exemplo, todos os dias eu tenho que chegar e eu tenho que ver o crescimento do tumor dos animais, comparar grupo com grupo. Então, nesse momento, é isso que eu tô fazendo. Hoje, por exemplo, antes de conversar contigo, eu estava medindo o tumor de todos os animais. Eu tô atrapalhando aqui a sua pesquisa, né, Dani? Não tá não. Aí o outro, então, qual que é a boa? No meu outro projeto, a gente está buscando estabelecer um modelo de câncer de cólon em camundongo, só que um modelo que é diferente do que é descrito na literatura. Por exemplo, na literatura é muito comum os pesquisadores usarem algum carcinógeno químico para induzir um câncer retal nos animais, correto? O nosso objetivo aqui não. O nosso objetivo é tentar trazer um pouco mais para a realidade e não fazer um modelo químico. Fazer um modelo instantâneo que a gente chama de tumor coloretal. Tá, vocês pretendem desenvolver um modelo de câncer de cólon em camundongo pelo modelo instantâneo ao invés de químico, é isso? Qual que é a diferença entre modelo químico e instantâneo? O modelo químico é quando eu uso um agente cancerígeno e eu injeto, né? Normalmente, o que é muito comum as pessoas usarem um agente inflamatório, como, por exemplo, o DSS, que é um reagente que a gente usa para induzir colite nos animais. Isso aí você causa uma grande inflamação se você seguir injetando DSS ou dando DSS para os animais, e essa inflamação exacerbada ao longo do tempo pode vir a desenvolver um modelo de câncer. O nosso objetivo aqui não é esse, nosso objetivo é um modelo instantâneo. Porque hoje em dia, se tu for olhar, muitas pessoas que têm câncer coloretal, elas têm essa mutação no gene APC. Independente da dieta ser mais inflamatória ou uma dieta saudável, se tu for hoje investigar pacientes que estão em quimioterapia com câncer coloretal, não é mais como era há anos atrás, que eram pessoas idosas,
pessoas que eram submetidas, tipo, a dietas que não eram tão saudáveis, a que não praticavam atividade física. Hoje em dia isso não é mais assim. Hoje em dia tem pessoas jovens, pessoas praticantes de atividade física que comem, se alimentam super bem e mesmo assim estão desenvolvendo câncer coloretal. Então, ou seja, nem sempre o ambiente inflamatório vai ser o único causador dessa doença. Às vezes pode ter um ambiente super saudável e mesmo assim tu desenvolver um câncer coloretal. É o que a gente vai tentar mostrar agora. Esse tipo de modelo. Eu posso ser uma pessoa extremamente saudável, fazer exercício, comer bem, mas mesmo assim posso estar sujeito a desenvolver isso. Pode, se tu tiver uma mutação no gene APC ou P53, por exemplo, tu pode vir a desenvolver isso. O que antigamente não era assim. Antigamente esse tipo de tumor era muito associado a pessoas idosas. Pessoas acima de 60 anos, 50 anos, que tiveram uma vida de tabagismo, sedentárias. Então, tu tinha todo o ambiente inflamatório que meio que justificava esse tumor. Só que hoje em dia, como tem pessoas jovens, pessoas saudáveis, aí começou a se ver, tá, mas por que tá acontecendo? Por que agora, mesmo no ambiente saudável, essas pessoas estão desenvolvendo tumor? Eu só fiquei curioso pra saber por que esse nome modelo instantâneo, sabe dizer? Quando a gente fala, tipo, no modelo instantâneo, né, que a gente diz isso na pesquisa, é quando tu não tem a indução de algo, você não precisa injetar uma droga, sabe? Ou causar uma inflamação no animal. Tipo, meus animais não vão ser submetidos a nenhum processo inflamatório. E vocês vendem, então, essa aplicação pelo modelo instantâneo nos camundongos? O que vocês gostariam de provar? Qual que seria a hipótese do projeto? O nosso primeiro passo desse projeto é realmente estabelecer esse modelo, que seja um modelo reprodutivo. Porque isso é outro problema que a gente encontra quando a gente vai trabalhar com câncer coloretal. Os dias de indução de tumor não é o mesmo, os marcadores não são os mesmos. Então, o nosso objetivo inicial é que seja um modelo reprodutivo. Que se a gente passar o protocolo para ti, tu vai conseguir desenvolver esse tumor. Se a gente passar para o pessoal lá no Japão, eles também vão conseguir desenvolver esse modelo. Então, realmente é padronizar. Saber em qual dia vai começar a ter lesão pré-neoplásica, em qual dia eu vou fazer uma colonoscopia nos meus animais e já vai ter o tumor lá, em qual dia esses animais terão que ser sacrificados. Então, a nossa ideia inicial é padronizar esse modelo que fica um modelo robusto de indução de tumor. É realmente a padronização. O nosso objetivo, 100%, é chegar e entregar um alvo farmacológico, seja do câncer coloretal ou seja para o projeto do AREG. O objetivo final é o mesmo para os dois. Quando vocês falam nesses alvos farmacológicos, é direcionado para algum tratamento oncológico específico, como quimioterapia, imunoterapia, ou seria para todos, assim? Na verdade, pode ser em ambos. De repente, vai que a gente descubra que se eu usar um inibidor, não sei, por exemplo, um inibidor de AREG associado a uma quimioterapia, isso o resultado não vai ser mais efetivo? Então, assim, o nosso objetivo, independente se vai ser químio, imuno ou associado, nosso objetivo realmente é conseguir melhorar. Então, tá aberto assim no caminho. Muito bom. E em que estágio você está nessa pesquisa? Nesse momento, eu estou na etapa, nós já induzimos o tumor, né? Então, os animais já estão com tumor nesse momento. Eu já fiz a primeira eutanásia dos animais, que a gente chama, que no meu caso é o D14, é o dia 14. Então agora a minha próxima etapa é eutanasiar esses animais e, com sorte, ele já vai ter o tumor já instaurado. Legal, muito bom. Aprendi várias coisas novas aqui. Tô ganhando uma aula de graça. E o que mais? Tem mais alguma coisa que você acha legal compartilhar em relação a esse projeto? Eu acho que por enquanto é isso. É isso. Eu ainda estou processando amostras, então talvez já tenha alteração de alguns marcadores, mas eu ainda não sei, eu ainda estou processando. Então, eu não saberia te falar assim, no D14, que eu chamo, né, no dia 14, se eu já tenho outras alterações além da morfologia do colo. Eu ainda não sei o que eu estou processando, mas pode ser que tenha. O D14 seria um tempo mais ou menos padronizado que vocês usam para esperar? É o tempo que nós estipulamos para ter o que a gente espera, na verdade, é o quê? Que no D14 eu tenha a presença da lesão pré-neoplásica e no D36 que eu tenha a neoplasia propriamente dita. Esse é o protocolo que a gente está usando. Ou seja, ao final de 36 dias, os meus animais terão esse tumor robusto. Isso é uma coisa, assim, meio consensual na literatura. É um tempo normal, muito utilizado mesmo para aguardar mesmo que essa célula que ela evolua ou não. Foram vocês que estabeleceram? Foi nós. Nós fizemos uma grande busca na literatura
E nós estamos nos baseando em um trabalho que a gente viu, assim, que a gente concorda que talvez seja melhor para tentar reproduzir, né? Um trabalho, um delineamento experimental que foi muito bem feito em 2008, se não me engano. Então é o que a gente está tentando, com base nesse trabalho, a gente está tentando criar o nosso protocolo. Mas assim, na literatura tem N dias, isso varia. Mas é como eu te falei, são modelos químicos, né? Que usam um carcinógeno. É diferente, como não é o nosso objetivo, a gente está tentando padronizar. Por isso que é importante ter a padronização, né, primeiramente, antes de pensar no próximo passo. E nessa pesquisa você não vai trabalhar com in vitro, né? Só com... Essa é tudo em vivo, tudo em vivo. Essa eu passei um trabalho grande, porque essa não tinha, nós não tínhamos os animais prontos ainda, que a gente chama. Então eu tive que fazer todo o delineamento, os cruzamentos, sabe? Para ter esse modelo de animal, isso demora bastante. Eu demorei quase 9 meses, porque quando eu peguei esse animal, só para ter o animal pronto, só para ter o meu cruzamento, porque quando eu peguei esse animal, ele era triplo nocaute, que a gente chama. Ele era um animal que era nocauteado para outras proteínas também. Então eu tinha que limpar, que a gente fala, limpar esse animal, tirar esse nocaute, cruzar com o white type, e daí depois recruzar com o que eu queria para ter. Então, assim, são vários cruzamentos, aí tu espera nascer filhote, e aí tu fica na expectativa, assim, é bem demorado, é um processo que é demorado. Até eu chegar nessa linhagem agora foi praticamente 1 ano. Só pra preparar, né? Só pra preparar, exatamente, É diferente, quando tem os animais prontos, as coisas, ele já tá pronto. Então, basicamente, o teu casal tem que ter os filhotes e todos os filhotes para experimento. Eu não tinha. Então eu tive que cruzar, recruzar, aí depois cruzar de novo, até que eu, fui jogando com os cruzamentos que dava, conforme o genótipo que eu tinha, até conseguir chegar na minha linhagem final. Realmente é um processo, né? Todo mundo fala assim, mas o que o cientista fica fazendo? É isso! Preparar tudo, né? Exatamente. Até conseguir chegar no estado ideal para conduzir a pesquisa leva tempo. Daniela, acho que é isso então. Obrigado, viu, pela sua paciência, pelo seu tempo. Foi um prazer conhecê-la. Imagina. Um prazer todo meu. E convidamos também você, caro ouvinte, a ler a reportagem completa sobre as pesquisas da Daniela no nosso site crio.einstein.br e também a seguir o Imunoagentes no Spotify, YouTube, Amazon Music, Castbox e a deixar uma avaliação pra gente lá, 5 estrelinhas de preferência, e a compartilhar o nosso episódio com quem você quiser, pois isso ajuda demais a gente a continuar produzindo o podcast. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Beijão, tchau, tchau.